Antes de qualquer história de pessoas, existe uma história maior, a da própria floresta. A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em vida do planeta, se estendia, um dia, por grande parte do território brasileiro. No bioma Mata Atlântica, com baixíssima cobertura florestal, cerca de 3%. A natureza tem que ser percebida, ela tem que ser aproximada, né? A gente tem que se aproximar da natureza e que é importante a gente preservar. Hoje, restam apenas fragmentos, como memórias vivas de um tempo em que o verde dominava o horizonte. Entre esses fragmentos, o recôncavo baiano guarda algumas das expressões mais marcantes desse bioma. Aqui, a floresta se mistura com o som do mar, com o ritmo das comunidades e com o trabalho de quem luta para mantê-la de pé. O que move pessoas a se unirem por uma causa maior que elas mesmas? 15 anos atrás, um grupo decidiu plantar uma semente. E sou a criadora do PET Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento. Ao longo do tempo, essa semente enfrentou tempestades, secas, crises. Durante a minha tutoria, nós enfrentamos isso e isso representou um momento de enorme desafio. Mas também floresceu em descobertas, amizades e lutas compartilhadas. Então esse é um sentimento muito positivo, que agrega muito para mim. E é um sentimento de carinho muito grande pelo grupo. Aqui não se fala apenas de pesquisa, ensino ou extensão. Fala-se de pessoas, de escolhas, de resistências. Ai, tem tantos anos e tanta gente que a gente fica... Este é um registro de quem acreditou que a Mata Atlântica não é apenas um bioma distante, mas parte de quem somos. 15 anos depois, olhamos para trás, não só para contar uma história, mas para entender como ela continua sendo escrita. Bom, eu sou Alessandra Nasser Caiafa, eu sou uma mineira de nascimento, baiana de coração, sou docente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sou a criadora do PET Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento. Bom, as inspirações eram as inspirações de uma jovem doutora, né, de uma outra região do país, recém-chegada no Recôncavo baiano, com todos os sonhos na bagagem e se deparando com todas as dificuldades e diferenças do recôncavo, né? Como, por exemplo, o bioma Mata Atlântica com baixíssima cobertura florestal, cerca de 3%, e o recôncavo, né, recebendo naquela época a segunda universidade pública federal da Bahia, né, um estado do tamanho da Bahia, até 2005, 2006 tinha apenas uma universidade federal. E aí, então, foi esses os motivadores do PET. E, à época, eu pensei em trabalhar com 3 linhas, né? Conhecendo a biodiversidade, porque a Mata Atlântica, os seus ecossistemas associados, plantas e animais, eram muito mal documentados à época, então era importante estimular que a gente conhecesse a biodiversidade, porque a gente não conserva o que não conhece, o que não cria, né, empatia por aquilo. A segunda linha era relacionada com o homem e a natureza, né? Então, o que é a Mata Atlântica? Eu conheço esse ecossistema, o Recôncavo conhece, sabe a importância dele, o utiliza e de que forma, né? Então, o objetivo dessa linha era responder essas perguntas. E a terceira linha, educação e desenvolvimento, né? Que o Recôncavo tinha baixíssimos números de DH, que a UFRB vem ao longo de sua história, com a ajuda dos programas PET, transformando essa situação, mas a ideia era
aliar a educação ao desenvolvimento da região, e isso, à época, coadunava com o planejamento estratégico de nossa universidade. O processo de criação do grupo, no final de 2009, início de 2010, ele veio, né, a partir de uma intenção da professora Alessandra Caiafa, que foi a primeira tutora do PET, com a formalização de um grupo, né, para um bioma com ecossistemas diversificados, complexos, ricos, que ela já trabalhava e que a gente também estava inserido, né, dentro do contexto da UFRB. Então, houve essa tentativa de propor um grupo que falasse sobre essas dicotomias que o bioma atlântico ele passa no que é relativo aos seus ecossistemas, né, e também a sua dinâmica social e econômica. Então, essa criação surgiu, eu tinha apenas 2 anos na universidade, foi lançado o edital número 9 em 2010 e que ele possibilitou algo que tem muito mais a ver com a minha cara do que um PET curso, que eram as modalidades de PET que existiam até então, que é um PET interdisciplinar, que permite o transitar de várias áreas do conhecimento, desde a educação, a biologia, as áreas agrárias, as ciências sociais e por aí vai. Bom, quando eu entrei no grupo, no início de 2012, ele já havia sido criado, né, e estava em atividade há mais ou menos 1 ano, mas ainda não estava completo, né, com todo o grupo de petianos, e estava em fase de estruturação. Com a minha seleção e de outros colegas, foi que o grupo passou a ser integrado, né, por 12 petianos, e com isso fomos construindo, né, a conexão e parceria entre petianos e tutoria, construindo nossa identidade. A gente era um grupo muito coeso, muito unido, muito transparente, com opiniões, né, diversificadas. A gente trabalhava num sentido de colaboração, então de colaboração e coletividade, de respeito mútuo, de cordialidade, obviamente com diferenças, com alguns conflitos, mas conflitos que culminavam no diálogo para chegar a um consenso. E eu lembro também que esse grupo ele gerou uma perspectiva de amizade, de coletividade, de união, no sentido até fora da universidade. E é uma formação de grupo que eu levo até hoje, inclusive. São pessoas que eu consigo dialogar, que eu tenho afinidade, que eu tenho sempre um contato com eles, mesmo após 15 anos, né, de saída do grupo. O PET, ele foi amplamente divulgado, então foi divulgado nas salas, divulgado em murais, divulgado por e-mail também. Eu soube, através de conversas, né, com colegas, que haveria essa seleção para o PET e logo me interessei, né, em participar. Eu pesquisei sobre o que era o programa, sobre o que era o grupo, como é que funcionava, e achei interessante a proposta, né? Me interessei. Quando eu decidi entrar na universidade, eu trabalhava, né? Eu saí do trabalho e vim com o intuito de aproveitar o máximo que eu pudesse da universidade. E aí eu disse, cara, eu não sei o que é, vou pesquisar sobre e vou me jogar. E aí foi isso. Gostei, né, da temática, enfim. E aí me joguei. Foi a partir disso aí que eu comecei a tomar gosto pelo programa, ver a importância do programa. Vitória
né, que também é egressa do PET. Eu e ela, a gente fazia licenciatura em biologia, e eu via sempre ela engajada nas atividades do PET, e ela me convidou para participar. Falou, por que você não se inscreve? Por que você não tenta? E aí, na época, eu era do PIBID, mas eu acabei saindo do PIBID, fiz o processo seletivo do PET e acabei entrando. Eu achei uma oportunidade de poder integrar o ensino, a pesquisa e extensão em um espaço coletivo de aprendizagem, né? Uma oportunidade de crescimento, tanto profissional como pessoal, né? Que iria realmente, de fato, contribuir para toda a minha formação. Na minha vida profissional, o PET, ele para mim, ele trouxe uma dinâmica de vida, ele trouxe uma dinâmica profissional, sobretudo numa perspectiva multidisciplinar, olhando para as questões das ciências ambientais. Uma visão de mundo diferente do que eu poderia encontrar no mercado de trabalho caso não tivesse passado por um grupo, né, interdisciplinar de formação de aprendizagem como o PET, né? A experiência com projetos, principalmente ambientais, né? O trabalho em equipe, aprender a lidar com as diferenças, com as diferentes pessoas e situações. É muito importante porque quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente lida com pessoas, principalmente eu, que sou professora. Então, essa relação que eu tinha com o grupo, com a comunidade externa também, naquelas atividades que a gente fazia, isso me ajudou muito, para além dos cursos que a gente realizava, que me capacitou muito enquanto profissional. Que a forma de agir, de pensar, de como se comportar diante de um problema, né? Que a gente sempre está sendo instigado a um problema. Então, a gente saber como lidar com esse problema, eu acho que foi um dos grandes ganhos assim, do programa. Se hoje eu sou a docente que sou, se hoje eu sou a extensionista que sou, se hoje eu sou a pesquisadora que eu sou, eu devo muito ao meu período no PET Mata Atlântica. Com certeza me fez ser uma docente melhor, estar no PET Mata Atlântica, Conservação e Desenvolvimento. E aqui ficou a memória do que vem a ser, do que tinha sido a Mata Atlântica na nossa região. Na verdade, um resgate, uma reconstrução da nossa memória. O início foi mais do que fundar um grupo. Foi abrir espaço para novas vozes, novas ideias e para o sonho de fazer ciência junto à comunidade. O Programa de Educação Tutorial, ou simplesmente PET, nasceu para unir ensino, pesquisa e extensão. Em Cruz das Almas, o PET Mata Atlântica se tornou um espaço onde estudantes e tutores se juntaram para pensar e agir sobre a conservação e o desenvolvimento desse bioma. Meu nome é Renato de Almeida, eu sou um biólogo, eu estou na carreira do magistério superior aqui na UFRB, sou um servidor público federal, né, e eu sou o segundo tutor do PET Mata Atlântica. Me candidatei ao PET especialmente por isso, por um desejo pessoal de crescimento profissional mesmo. E isso foi importante, embora, obviamente, que eu tivesse outros interesses com o programa de educação tutorial, interesses de ordem coletiva. Eu sonhei muito de que o PET poderia ampliar a sua capilaridade, interferir em processos, especialmente de desenvolvimento no Recôncavo, né? Programa de Educação Tutorial, PET Mata Atlântica, Conservação e Desenvolvimento. Então, eu queria muito discutir desenvolvimento. Nós chegamos a discutir isso internamente dentro do grupo, uma espécie de um seminário, discutindo o que era o Recôncavo, fazer com que os petianos compreendessem indicadores socioeconômicos do Recôncavo, descrever o Recôncavo, sua vegetação, sua topografia,
a paisagem, aspectos culturais, aspectos sociais. Então, eu queria muito fazer isso. Acho que o maior desafio foi buscar a horizontalidade das relações entre professor e aluno, todos petianos, todos, professor e aluno. E essa horizontalidade é um verdadeiro exercício daquilo que a gente defende todo dia, né? O ideal democrático. Geralmente, quando a gente trabalha em grupo, é um desafio, né? A gente está trabalhando com pessoas com personalidade diferente, com pensamentos diferentes, então você lidar com isso é sempre desafiador, né? E aí, embora eu tenha tido uma boa relação com todos os membros do grupo, mas sempre, né, existem situações ali que a gente tem que estar tendo muita cautela. Que são várias pessoas de cursos diferentes, de visões diferentes. Quando a gente está dentro do PET, que tem um objetivo de conservação e desenvolvimento, fica um pouco mais complicado a gente trabalhar pontos de vista diferentes de cursos que têm objetivos diferentes. Saber lidar, né, com os conflitos internos e as demandas e realidades de um grupo interdisciplinar. É saber lidar com as diferenças, né, que existiam. Alguma vez, por ser um grupo interdisciplinar, existem visões distintas sobre muitas questões, mesmo que estejam todos inseridos na mesma temática, né? Esse exercício da democracia a gente faz todos os dias, a gente deve fazer isso todos os dias. E não é simples. Então, muitas das vezes eu queria ir para um caminho como tutor, imaginava que isso era importante, talvez até com uma postura exacerbada de tutor, como tutor eu devo guiá-los, e o que é uma visão muito equivocada. De outro lado, eu tinha petianos bem preparados. Eu acho que todos os petianos são muito bem preparados, mas que também precisamos todos amadurecer juntos nesse diálogo, nesse debate, nesse processo que se diz democrático, horizontal, mas exercitar isso todos os dias não é um processo tão simples. Então, esse é o abismo entre aquilo que eu sonhava e aquilo que era possível realizar. Porque eu preciso compreender que não estamos no mesmo barco, não é verdade? Os meus petianos tinham uma vida, às vezes, muito mais difícil, porque conciliar a carga horária de trabalho, a pressão das atividades avaliativas, os compromissos pessoais, né? E outros dramas que nem sempre a gente estava ciente do que acontecia. Eu acho que o maior desafio que eu tive foi ter enfrentado a organização de algumas atividades. Por exemplo, um Dia da Mata, na semana da greve dos caminhoneiros. 21 de maio de 2018. Esse dia, o brasileiro não vai esquecer. Caminhoneiros espalhados por todo o Brasil decidem cruzar os braços. Estávamos com um evento organizado, com convidados externos, que enfrentaram dificuldades para chegar até aqui, né? Então aquilo foi um momento de muita tensão. E também ter vivenciado todo o momento de pandemia da Covid-19. Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior. Norte e Nordeste registraram um aumento dos casos de Covid-19. Foi muito desafiador, porque a gente não estava preparado para realizar as atividades de forma remota. Nossas atividades eram todas de maneira presencial e a gente teve que adaptar. Então nós chegamos a 2020, numa pandemia, já um tanto desgastados e ao mesmo tempo tendo que compreender as realidades que eram diversas, né? Estudantes petianos que estavam às vezes sozinhos aqui em Cruz das Almas, não conseguiram retornar para casa, não sabia se era possível retornar para casa. Sem falar que a gente não teve contato logo com
com a galera, né, do grupo. Eu só fui ter o contato com a galera do grupo, acho que quase depois de um ano, né, já dentro do programa, que a gente teve o primeiro contato físico. Então, e ao mesmo tempo, a gente recebia o comunicado de que o PET não deveria parar. Então, como que a gente faz as atividades? Como faz reuniões presenciais? Como é que a gente vai fazer nossas reuniões semanais? O que é isso de reunião remota? Naquele momento, você ainda ter que aprender como lidar com essa questão de estar trabalhando com coisas online era bem desafiador. Fazer as coisas assíncronas, são uma linguagem diferente, reuniões síncronas, linguagens diferentes, processos diferentes, tinha que mostrar serviço. Você já imaginou que a gente gostaria de ter feito atividades de campo para conhecer uma unidade de conservação como o Parque Nacional da Chapada Diamantina? Como é que faz? Então logo a gente começou a pensar alternativas esdrúxulas, eu vou usar essa palavra, porque imagina que eu vou entrar agora no site das unidades de conservação que existem no Brasil para conhecer as unidades de conservação visitando o site de cada unidade. E chamava isso de uma visita, como se fosse uma visita ao museu. Então é uma experiência muito, muito diferente, né? E isso foi bem ruim. Por exemplo, como é que vai justificar 20 horas? Então começaram a surgir atividades, faça mini curso. Então teve petiano que chegou no final do ano com 500 horas de curso. Algo surreal, mesmo hoje. Não sei como conseguiu, se fez, a qualidade dos cursos, não sei. A gente não tinha controle dessas coisas, mas havia uma cobrança para que o programa não parasse. O programa não parou. Tinha uma flexibilização, mas a gente tinha que dar conta das atividades, reunião, enfim. E às vezes nem sempre a gente tinha essa estrutura, né, para participar de uma reunião, a internet caía, o computador travava, cachorro latia, menino brigava, vizinho quebrava o pau. E outros dramas pessoais, eu tive petiano que sumiu, a gente fica preocupado. Aí lá pelas tantas, no meio de uma pandemia, a gente descobre que a petiana, além de tudo, ela enfrentava um drama pessoal dentro de casa. Parentes acamados, parentes em tratamento. Como é que eu vou pressionar alguém que está vivendo uma situação dessa? Então isso é muito ruim, a gente mediar esse tipo de conflito. É importante olhar o ser humano, né? Preocupação, muitos amigos, enfim, não perdi familiares, mas eu perdi alguns amigos próximos, por conta da pandemia. E aí você tem que lidar com isso e mais as demandas da universidade, por mais que dê uma flexibilizada, mas a demanda do PET foi assim um desafio adicional. Mas ao mesmo tempo foi muito bom porque a gente tinha ali o grupo e aí a gente estava compartilhando as dificuldades, aquilo que acontecia, né, na nossa casa durante a pandemia, falando de forma pessoal, né, não enquanto petiana, o apoio que eu tive do grupo e do tutor no momento muito difícil que eu passei durante a pandemia. Eu peguei Covid, minha família toda pegou Covid, e diante daquele cenário de medo, né, de terror, foi muito desafiador, estava passando por outros problemas pessoais também, e aí eu contei com o apoio de todo o grupo, principalmente de Renato, que na época era o tutor, que vinha diariamente me perguntar como é que eu estava, como é que minha família estava. E esse carinho, esse acolhimento me ajudou muito a passar por esse momento e a superar. O professor Renato, ele é um grande motivador. Então, é por isso que eu falo sobre questão de formação como indivíduo. O professor Renato, ele traz essa questão na sua tutoria e isso foi muito significativo para os momentos em que eu pensei em desistir. Ele me mostrava, né, através da forma como ele agia dentro do grupo, que o que a gente estava fazendo ali era algo que iria perpetuar por muito tempo na nossa vida. Então, desistir talvez não fosse uma opção. Vim para as reuniões sempre me reanimava, assim, eu sempre saía cheia de energia, porque o meu grupo também era muito bom, a gente tinha uma relação muito boa, eu gostava muito das atividades, eu me identificava muito com as atividades, e eu tinha vindo de um grupo também que foi muito pesado para mim. Então, quando eu cheguei no PET, que eu vi a energia, que eu vi, né, a forma que as coisas andavam, totalmente diferente, foi um momento de felicidade para mim. Então, eu sempre vinha feliz e saía mais feliz ainda da reunião. Foram tempos de resiliência. Todo projeto que nasce também enfrenta tempestades. O PET não foi diferente. Entre greves, crises e uma pandemia que parou o mundo, o grupo precisou se reinventar para não deixar sua história parar no tempo. Foram tempos de aprender que cada crise pode ser também um terreno fértil para o desenvolvimento.
Bom, meu nome é Márcio Lacerda, sou professor da UFRB, sou licenciado em Biologia e estou na UFRB já tem perto de 20 anos, tutor do PET Mata Atlântica desde 2022. Bom, eu sempre acompanhei as atividades do PET Mata Atlântica desde a criação do grupo, né? As atividades desenvolvidas pela tutoria da professora Alessandra Caiafa, eu participei de várias, do professor Renato também participei da avaliação, na seleção de bolsistas para o PET Mata Atlântica na época do professor Renato, e nunca tive muita afinidade, não, mas nunca tive muito interesse em ser tutor do PET Mata Atlântica, porque faltava um motivo. Eu achava que eu não era a pessoa indicada, eu não tinha o perfil de tutor. Mas na pandemia, a gente descobriu que a Mata de Casuzinha era um espaço que a gente podia visitar, né? Porque não tinha pessoas, a gente não encontrava ninguém, a gente tinha um contato com a natureza, podia ficar isolado aqui, mas próximo da natureza. Eu comecei a descobrir, a partir de uma ideia de uma estudante minha, a Paloma, que tinha umas belezas que podiam ser mostradas e que tinham que ser mostradas, né? Podiam ser usadas e transformar esse espaço como um espaço educativo. Eu comecei a perceber que essa mata tinha um potencial educativo que a gente podia trazer visitantes para cá e seria quase um dever da gente movimentar esse espaço e transformar ele num espaço melhor utilizado. E aí, com a saída do professor Renato, abriu esse espaço para ser tutor do PET Mata Atlântica, e aí eu já tinha uma ideia, já tinha um motivo para ser tutor do PET Mata Atlântica. Como tem sido equilibrar a continuidade dos projetos antigos com a criação de novos? Quando eu fui recebido pelo PET Mata Atlântica, né, fui recepcionado e acolhido pelos estudantes que já faziam parte do grupo, eu era um calouro, né? Eu tomei o cuidado para não fazer uma quebra das ações, né? Dar continuidade, de fato, para as atividades. E os estudantes foram muito receptivos nesse sentido também, da mesma forma que foram receptivos com as novas propostas, no caso das trilhas ecológicas na Mata de Casuzinha. Porque eu desenvolvi um TCC voltado para a elaboração de roteiro de visitas guiadas à Mata de Casuzinha, que é utilizado até hoje. Então, a gente iniciou com uma pesquisa de campo, né, com vários professores da área. Depois a gente iniciou uma escrita, um ponderamento do que seria apontado, elencar as questões da educação básica com os elementos que tem na trilha. Eu conseguido me encaixar nisso, até mesmo nas falas, né, das trilhas da Mata da Casuzinha, que eu introduzi um pouco do meu curso para mim, foi muito, muito legal. Tem 3 anos que a gente faz trilhas, com o objetivo de conscientizar a comunidade cruzalmense, a comunidade do Recôncavo, sobre a importância da conservação de um fragmento de Mata Atlântica como esse, que fica dentro da cidade de Cruz das Almas. E a partir disso aí a gente começou a receber as escolas. As escolas faziam as trilhas com a gente ia, dialogava com o pessoal, fazia todo esse trabalho de educação ambiental, mostrava a importância da Mata de Casuzinha, não só para a cidade de Cruz das Almas, né, mas de modo geral, né. Tem sido uma experiência muito rica para mim. Eu, como futura professora, tem agregado muito no sentido de conseguir transportar o conhecimento. Então a gente quer trazer a comunidade para cá. Escolas, né, faculdades, outros setores organizados da sociedade, para dentro da mata, para eles perceberem o quanto isso é valioso, o quanto esse pedaço de Mata Atlântica aqui é valioso, o quanto é bom ter contato com a natureza, tentar sensibilizar nesse sentido também, que a natureza tem que ser percebida, ela tem que ser aproximada, né? A gente tem que se aproximar da natureza e que é importante a gente preservar. E o mais gratificante era que os alunos entravam com uma visão e saíam com outra completamente diferente. Então isso aí foi uma atividade assim que foi uma girada de chave para o grupo. É uma atividade muito boa. E foi um processo muito natural. Eu acho que eles conseguiram fazer uma transição adequada, uma transição harmônica, e a gente conseguiu tanto dar continuidade para atividades que já eram desenvolvidas, como Venha para o UFRB, né, o próprio PET Debate e o Dia da Mata, quanto implementar as trilhas ecológicas, que foi a atividade que se tornou talvez a principal atividade do PET Mata Atlântica durante esse período. Hoje, ao chegar na Mata de Casuzinha, a gente se depara com uma sala mais verde,
O que é a Sala Mais Verde para o PET Mata Atlântica e para a Mata de Cabazinha? A gente começou aqui em 2022 fazendo as trilhas e a gente tinha a mata, né? A prefeitura sempre apoiou a gente, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sempre apoiou, deu muita liberdade para a gente trabalhar aqui dentro da mata e com o passar do tempo eles conquistaram esse espaço, que é a Sala Mais Verde, e permite que a gente tenha um momento de recepção dos visitantes, né, dos estudantes. A gente pode ter uma fala inicial, pode explicar como é o processo das trilhas, fazer uma apresentação um pouco mais confortável para eles e confortável para a gente também. Então, agregou bastante nesse sentido, né? Incrementou mais. A gente tem agora banners que a gente pode expor, a gente tem a possibilidade de projetar slides, fazer palestras, teve já defesa de TCC aqui dentro da Sala Mais Verde, então foi um espaço bastante vantajoso para todo o projeto relacionado às trilhas ecológicas. Bom, parece até brincadeira, né? Mas com menos de um ano eu já participei, eu acho que de bastante eventos pelo PET. Eu posso destacar o Interpet, né? Que é um evento interpets da instituição. Os PET Debate, né? Que trouxeram temáticas bastante atuais e que a gente pôde desenvolver. Eu acho que no PET Debate a gente tem esse viés de trazer temáticas que não são discutidas dentro do âmbito acadêmico, né, na sala de aula. Então, os PET Debates foram muito marcantes para mim, porque eu realmente via que a comunidade vinha, né, a comunidade acadêmica participava e eles tinham interesse em discutir sobre esses temas que são relevantes, né? Adoro PET Debate. E sempre é super legal, porque a gente sempre também tem acesso a várias coisas que eu não sabia. Para mim, o melhor PET Debate foi aquele que teve a hipnose, que o professor Gente Iris viu Justin Bieber. A outra eu achei importante e eu gostei também do PET Debate, trazendo a temática de Cruz 40 Graus. Eu achei muito importante e eu gostei bastante dos palestrantes. E acho que todos os eventos do PET são bons. Sem querer puxar muito meu peixe, mas a semana de integração do curso de licenciatura que atualmente é o que a gente está conseguindo ir mais vezes, porque tem uma programação certinha, né? Uma programação semanal de vários dias. Então eles sempre chamam a gente, então acho que para o que eles estão querendo e para o que a gente também propõe, a gente está conseguindo cumprir. E fora isso, acho que a divulgação científica do que a gente consegue fazer através de visita técnica, através de relatórios dos nossos eventos. Teve uma atividade, né, que foi a visita técnica lá para minha comunidade quilombola de Sarapuí, onde a gente foi para lá, a gente observou, teve entrevista com moradores antigos para falar um pouco da comunidade, e também a gente foi para algumas cachoeiras para a gente analisar a biodiversidade daquela área. E a outra atividade que eu realizei também foi o evento onde eu participei do EBAPET. Para mim foi muito gratificante, porque eu pude, com essa visita técnica, a gente realizou um resumo expandido e eu fui apresentar lá em Vitória da Conquista. Para mim foi muito importante, porque eu consegui levar o meu lugar que eu amo tanto para um lugar maior e mostrar o quão importante ele foi. Primeira vez que eu viajei, assim, pela universidade, no caso, para apresentar algo. E foi muito gratificante, porque foi um momento em que eu nunca tive muita dificuldade para falar, mas eu senti um nervosismo e tal, um peso, por ser um trabalho que o PET fez na viagem para o Aruá. Então, assim, eu senti o peso, mas claro que com todo o trabalho que foi muito bem feito pelos colegas também, consegui ficar tudo muito ajeitado, muito bem entendido. E eu só apresentei, né? Foi uma viagem com muita troca de experiência, aprendi muita coisa lá no EBAPET, em Vitória da Conquista, então é muito gratificante. Bom, faz quase assim um ano, né, que eu faço parte do PET, e a gente já organizou alguns eventos. O mais desafiador, assim, na questão de organização e do evento em si, é o Dia da Mata, porque é o mais extenso, é o mais trabalhoso. O Dia da Mata, eu diria que é um marco para o PET. É um dia, um momento específico para a gente, de fato, mostrar à comunidade, mostrar à universidade o propósito assim, do PET, a nossa ideia inicial. Acho que ela consegue resumir bem os valores em si do grupo. Olha, o Dia da Mata, né,
foi uma forma de que o PET Mata Atlântica comemorasse o Dia Nacional da Mata Atlântica, né, estabelecido em 27 de maio, e é um dia importante, tanto para a gente celebrar, né, todos os serviços ecossistêmicos que a Mata Atlântica presta para nós, seres humanos, de forma gratuita, mas também um dia de conhecer melhor essa Mata Atlântica e um dia de alerta às suas situações de desflorestamento, alerta aos seus principais problemas e alerta para o povo que aqui vive. É o dia que nós promovemos um evento aqui na universidade e é justamente para tratar sobre problemáticas relacionadas a esse bioma, ao qual estamos inseridos, mas é muito desconhecido pela população. Às vezes mudamos a data de realização em função dos atropelos, das dificuldades de execução, as temáticas, mas os modelos, né, de realização do Dia da Mata, hora presencial, hora remoto, hora híbrido. Quando eu cheguei aqui, ele era um formato de evento. A gente participava na Expo Cruz, né? A gente fazia o Dia da Mata na Expo Cruz. A gente fez 2 edições. E era muito interessante também, foi muito interessante ter esse contato diretamente mesmo, como eu falei, com o público de Cruz das Almas, né? Eu conheci pessoas que estão aqui há muitos anos e contaram várias histórias de mata de casinha. Então são vários formatos, várias tentativas de sensibilizar a comunidade, que eu acho que esse é o principal objetivo do Dia da Mata, e eu acho que a gente tem conseguido esse objetivo, tem conseguido atingir esse objetivo. Bom, tive o privilégio, né, de ser tutor, de estar como tutor, quando o PET Mata Atlântica está completando 15 anos. Né? Então me pareceu um resgate importante fazer um documentário, porque a gente vai passando, vai vivendo o presente, que eu acho que é importante, a gente está focado no presente, mas a gente não pode esquecer das experiências que já aconteceram, né, de cada um, né, por muitas pessoas que já passaram pelo PET Mata Atlântica, e é importante a gente resgatar isso, deixar isso documentado, principalmente, né? É importante ter o depoimento dessas pessoas, né, que os petianos atuais não conheceram, né? E eles também não conhecem os petianos, mas todos somos PET Mata Atlântica, né? Então é importante isso estar registrado num documentário e que isso fique para os próximos, né? Para o futuro também, os futuros petianos possam se inspirar nessas atividades, esses depoimentos, para fazer o PET Mata Atlântica cada vez mais consistente, cada vez maior. Todo futuro é construído sobre histórias que já foram vividas. E o PET chegou até aqui porque muitos passaram por ele antes. Você tem alguma memória engraçada? Tenho. Tiveram várias histórias engraçadas, né? Uma foi a visita técnica que a gente fez lá no Vale do Capão, que a gente estava super empolgado para acampar, e aí a gente providenciou barraca, pediu emprestado de amigo, pegou aqui na UFRB, enfim. Chegamos lá, os meninos já tinham se comprometido a armar. A gente começou a armar, chegamos no campo e armamos todas as barracas, ok. Então fomos ficar nesse campo e pegamos barracas da Propai emprestado, a minha barraca inclusive. Não foi montado 100% porque estava quebrada. E eu nunca montei uma barraca na minha vida. A gente montou a barraca e assim, quando todo mundo terminou de montar a barraca, deu uma chuvarada que molhou tudo, tipo, molhou colchão, molhou roupa da gente, molhou tudo. E a gente ficou desabrigado, a gente teve que pegar tudo e ir para um quiosquezinho que tinha lá no camping. Nessa chuva, foi algo assim, do nada. Eu fui tomar banho, quando eu saí já estava chovendo, começou a chuva muito forte e tal, e a gente teve que dormir no micro-ônibus da UFRB. Uma parte dormiu, outra parte saiu andando, uma peregrinação de madrugada, né, atrás de um lugar para dormir. As coisas estavam todas dentro da barraca. Quando a gente volta para as barracas, tinha mais água dentro das barracas do que fora. E aí aquele desespero, eu super nervoso. E aí quando a gente tá lá, a gente conseguiu entrar no ônibus. E aí quando a gente tá lá no ônibus, chega Márcio. Porque ele era o único que tinha conseguido ficar em um quarto no camping, enquanto a gente tava lá passando uma perrengue. Então foi uma história. E assim, a gente se divertiu muito, deu muita risada com aquilo ali. Sara rindo, se divertindo, Vitória já super estressada. A gente simplesmente pegou, tinha uma área do camping, tinha uma cozinha, né? Tinha uma área lá para fazer refeições. A gente simplesmente foi catando o que tinha, foi fazer café,
foi comer bolacha e ficou conversando como se nada tivesse acontecendo depois daquele caos todo. Aí depois a gente teve que procurar lugar para se hospedar, e aí uma parte conseguiu, outra parte dormiu dentro do ônibus, enfim. E aí eu tive que dormir nesse micro-ônibus, acabei chutando a cara de um petiano enquanto eu dormia, e eu também dei um tapinha no motorista porque eu não sabia que era ele que estava dormindo lá. E aí o que era para ser um sonho de muitos acabou sendo um pesadelo. Nessa viagem à Chapada Diamantina, tiveram muitas situações engraçadas que Rony... É uma coisa besta, mas que dá muita risada. Rony tava tomando um refrigerante, e tava todo mundo tomando, inclusive Márcio. Aí Rony perguntou, quer gelo, professor? Aí Márcio, quero. Aí Márcio pegou, botou o copo assim. E aí Rony primeiro foi botar o gelo no copo dele. Só que o gelo tava grudado. E aí caiu tudo. Isso é muito besta, gente, mas eu dei muita risada disso. E aí Rony jogou. E aí Rony jogou o gelo todo dentro do copo dele. E Márcio ficou lá segurando. Márcio ficou segurando o copo. E aí, né, não tinha mais gelo. Ele pegou e guardou o copo. Foi uma coisa muito besta, mas eu ri muito. Foi uma situação que me marcou. Foi muita coisa engraçada, gente. Mas agora eu acho que eu lembro dessas aí. Inclusive, uma viagem que a gente fez para uma comunidade quilombola. E... óbvio, né? A comunidade quilombola tem aquela natureza um pouco mais conservada. Tinha diversas frutas. Tinha Felipe e Daniel. Acho que ele ainda é integrante do PET, se eu não me engano. E sem querer, eu acho que por uma confusão, Daniel pegou a fruta de Felipe, que estava debaixo do banco. Eu falei assim, não, rapaz, me deu, peguei, ele achou que eu tava tomando a fruta dele. Não, era de Felipe. Quando ele saiu, o Felipe foi procurar, o Felipe ficou virado, velho. Aí falou assim, Lalau, aquele sabido pegou a minha fruta, era pra fazer só que ele vai me pagar. Ele vai me pagar, para além disso, ainda pegou a minha farda, rapaz. Pegou a minha farda, tava precisando, me entregou. Ele vai ter que devolver. E ficou aquele momento engraçado. Inclusive, eu tenho esse áudio até hoje, ele mandando no grupo. Nayane, o que o PET representou na sua vida acadêmica e pessoal? Na minha vida acadêmica, o PET ele representou um ambiente de formação e um ambiente de aperfeiçoamento. Bem, o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, além da toda a interdisciplinaridade, né, do grupo, foi fundamental para minha formação pessoal e acadêmica. Eu acho que na minha vida acadêmica, o momento que eu entrei no PET foi o momento que eu realmente me entendi enquanto parte da universidade e me engajei de fato, né? Eu consegui me organizar melhor depois do PET. Eu consegui ter mais responsabilidade com o meu contexto acadêmico, com as minhas demandas acadêmicas depois do PET. Então representou um amadurecimento e descobertas de possibilidades de crescimento para mim. A gente acaba se engajando em ações de pesquisa, de extensão, de ensino. O PET representou, de fato, um ambiente formativo enquanto indivíduo. Que lembrança você guarda com mais carinho da época em que você participou do PET? Eita, agora você foi profunda, viu? Além do ciclo de amizade que, né, a gente acaba construindo aqui, meu relacionamento ele surge no PET também, né? Então, minha parceira fazia parte do PET e a gente se conheceu, né? E enfim, a gente namora, a gente tá namorando até hoje. E foi fruto do PET, então tem lembrança melhor? Tem coisa melhor? Não tem não, né? A lembrança ou as lembranças que eu guardo com muito carinho são das pessoas mesmo, dos momentos que eu passei com os petianos do meu grupo. Para mim, a maior lembrança que eu tenho é essa agregação. A agregação do grupo, a funcionalidade da equipe, né? Acho que principalmente a convivência, né? O dia a dia, a parceria do grupo. Os momentos que nós tínhamos, como eu disse, né? De viagem, de confraternização. As próprias atividades, né? Que nós
desenvolvíamos no nosso dia a dia. Eu guardo com carinho, né, a lembrança de que, mesmo eu já tendo saído do PET, o PET fez uma visita técnica à Praia do Forte. E aí me convidaram, e aí eu me senti muito amada, muito honrada por ter sido convidada. Inclusive, até hoje tem um grupo de WhatsApp com 2 deles. E volta e meia a gente se comunica para saber como que tá a vida um do outro. Então, realmente foram uns momentos muito marcantes e que eu guardo. Foi poder interagir com aquelas vidas, com aquelas pessoas. E a gente gostaria, né, que você deixasse uma mensagem para os seus petianos. Boa. Gratidão, né? Muita gratidão. Eu fui recebido com muito carinho pelo PET, né? A mensagem principal é: aproveitem esse momento para que vocês consigam absorver ao máximo o que o PET tem a oferecer para vocês. É um grupo que é muito enriquecedor. As experiências que vocês vivem aqui servem não só para o crescimento profissional de vocês, mas para o crescimento pessoal. Aproveitem cada atividade, cada conversa, cada projeto que vocês estejam inseridos. Guardem o grupo no coração de vocês com tanto carinho, assim como nós, né, egressos, guardamos, vocês vão fazer isso. E cultivem as amizades que vocês criam aqui. É muito importante que a gente leve, né, esses laços que a gente construiu aqui para a vida. Então, eu só tenho a agradecer todo mundo que fez parte do PET Mata Atlântica, todo mundo que construiu o PET Mata Atlântica também ao longo desses 15 anos, que foi importante, né? Peguei a casa construída, arrumada, né? Só foi pegar dali para frente e conduzir. Não vejam o PET apenas como uma oportunidade de ter uma renda, uma ajuda financeira ali, né? Mas como realmente um espaço formativo. E uma vez que vocês também estejam inseridos no grupo do PET, vocês também são parte dessa história. Então, todo mundo que contribui, todos vocês que estão aqui gravando o documentário, estão no sábado de manhã aqui, e se perderam outros sábados também por conta disso. Essa dedicação de vocês nas atividades é uma coisa muito comovente, muito gratificante. É importante contar com isso. Quem um dia foi petiano, nunca deixou de ser. O grupo segue vivo, na memória e na voz de cada um que passou por ele. Pro, como você definiria a sua gestão em uma palavra e o porquê? Eu definiria como correria. Eu defino o PET como o início de tudo. Desafiador. Eu posso dizer que formação é uma palavra que traz para mim um significado dentro do PET. Uma superação mesmo. Saudade. Eu definiria como aprendizado. Aprendizagem. Alegria. A palavra do PET é protagonismo. Excepcionalidade. Alegria. Aprendizado. Desafio. Acho que eu defino como orgulho, assim. Pertencimento. Gratificante. Realização. Diria desafio. Amor. Uma única palavra, eu acho que o que definiria seria, para a nossa gestão, seria a palavra pipoca. Colocar pessoas que sejam diferentes, mas quando elas estão submetidas a condições que sejam favoráveis, vai resultar justamente num processo de transformação. Então, pessoas, objetivo, transformação. Para mim, unindo milho às condições favoráveis, que seria o óleo, a temperatura favorável, resulta no processo de estourar, então gera transformação. E aí, nesse processo, existe um fator que vai condicionar para que esse resultado seja sempre favorável, que é justamente a mediação do nosso tutor, que ele vai regular esses dois fatores que eu mencionei.
Nossa, uma frase de despedida, né? Que missão difícil essa. Mas eu gostaria de não falar uma frase, sim juntar algumas palavras, né? Eu acho que foi uma fase da minha vida de muito aprendizado, de muita troca, uma fase de minha vida de muita conquista e, com certeza, uma fase de minha vida que perdura até hoje de muito orgulho de ter poder feito parte dessa história. Eu vou levar comigo aquela máxima do PET, uma vez petiano, sempre petiano. Cada tutor tem o seu perfil, né? Mas acho que todos eles tiveram que lidar com isso, com diálogo, né? Conversar, dialogar com um grupo, que são grupos, normalmente um grupo grande, né? 12, 15 pessoas, e ter empatia, se colocar no lugar das pessoas que fazem parte do grupo para saber sentir o peso que cada um está carregando. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso resume bem o momento que eu vivenciei aqui dentro. A mensagem é que aproveitem o máximo que vocês puderem no PET, porque o programa é riquíssimo, vai agregar bastante na vida acadêmica, profissional de vocês. Então, tudo que vocês puderem absorver do PET, absorvam. E se doem mesmo, né? Porque é isso. É um pouco corrido, né? Você tem que dar conta de várias atividades, mas no final é igual novela, tudo dá certo e é muito gratificante quando você termina de realizar as atividades, que você viu que deu certo, e é isso, só vai agregar na sua vida, tanto profissional quanto acadêmica. Cada marco, cada rosto e cada história fazem parte de um mesmo todo, mas, em algum momento, cada membro precisou dizer adeus, ou quase. Ao Grupo PET Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento. Eu, Igor Souza Ribeiro, graduando do curso de Bacharelado em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, venho por meio desta, no dia 7 de outubro de 2024, comunicar e formalizar meu desligamento no Programa de Educação Tutorial, PET, perante o Grupo PET Mata Atlântica Conservação e Desenvolvimento. Sorri, chorei, cresci, me diverti, discuti, mas acima de tudo, eu vivi. Voltando um pouco no tempo, lembro-me de desde o primeiro semestre me interessar pelo grupo e pôr como uma das metas na faculdade, escritas em um post-it colado na parede do meu quarto. Minha vontade só se realizou 2 anos depois, mas hoje tenho a certeza de que ocorreu exatamente na hora que tinha que ser. Então, em 2022 me tornei petiano, o que muito significava para mim e também validava como a construção do conhecimento e ocupação de espaços é importante para o processo formativo de construção profissional. A experiência em um grupo é enriquecedora. Nesse caso, não poderia ser diferente. Trabalhar com pessoas que estão em construções de diferentes formações, compartilhando diversas e distintas perspectivas, conhecimentos, experiências e até mesmo suas próprias trajetórias de vidas e toda a bagagem adquirida ao longo da execução das atividades, desde o desenvolvimento de habilidades pessoais, outras mais técnicas, até contatos e todo o conhecimento construído coletivamente. Todos os momentos que vivi dentro desse grupo formaram um pedacinho da minha história e impactaram diretamente na pessoa que sou hoje. O PET me trouxe muito mais do que pude imaginar. Desenvolvi novas habilidades, adquiri muito conhecimento, entendi o poder que há em preservar nossa Mata Atlântica, por menor que seja o fragmento, a importância de espalhar o conhecimento ao invés de reter para si, e pude sair um pouco da bolha que a convivência apenas com pessoas do nosso curso acaba proporcionando. Agradeço a todos os desafios que vieram com a experiência de me tornar petiano e como cada um deles contribuiu à sua maneira não só para a minha formação, quanto também as contribuições que pude oferecer ao grupo em cada um deles, e como a grande maioria deles foi superada através do trabalho em equipe, da colaboração, entendendo que cada um contribui a seu modo e ajuda como pode, respeitando as limitações e afinidades que são muito particulares e pessoais de cada petiano. Espero que os que aqui permanecem continuem respeitando e que outros aprendam a respeitar os seus colegas petianos, suas individualidades, suas escolhas e, sobretudo, o papel de cada um na dinâmica do grupo, sem querer se sobrepor ou se sentir superior por alguma razão. A humildade é uma virtude admirável. Agradeço primeiramente a tutora egrécia e fundadora do grupo, que para mim é uma grande referência, parceira e amiga, professora Alessandra Caiafa, ao tutor Márcio Lacerda Lopes Martins, a todos aqueles que estiveram comigo e aos que passaram durante a minha passagem. Não poderia deixar de agradecer também ao nosso tutor Márcio Lacerda, popularmente conhecido como Zero Defeitos, que sempre se mostrou presente, responsável e atento, tanto no que diz respeito às atribuições do grupo, quanto nas relações interpessoais com os petianos. Encontrar pessoas como o Márcio é sempre massa. Minha orientadora Alessandra Caiafa costuma dizer que, na vida, vão nos tirar tudo,
nossos amores, nossos sonhos e por muitas vezes nossa felicidade. Mas uma coisa que ninguém pode nos tirar é o nosso conhecimento. Cada uma dessas experiências contribuiu para a minha jornada e eu sou imensamente grato a todos os momentos que vivi ao lado de vocês. Essas memórias e aprendizados permanecerão comigo para sempre. É com imensa satisfação que me despeço oficialmente deste grupo, levando comigo as recordações de cada momento e dos pequenos detalhes. Gostaria que fosse apenas um até logo. Gostaria de poder voltar. Mas, parafraseando Fernando Pessoa, nunca voltarei. Nunca voltarei porque nunca se volta. O lugar que se volta é sempre outro. A gara que se volta é outra. Já não está mais a mesma gente, nem a mesma luz, nem a mesma filosofia. Assim, seguimos. Obrigada por tudo, Pet Mata Atlântica. Afinal, uma vez petiano, sempre petiano. E o que esperar do Pet Mata Atlântica no futuro? Nossa, pergunta difícil essa, né? O que esperar do Pet Mata Atlântica no futuro, né? Eu espero que o Pet Mata Atlântica continue, né, por anos e anos na UFRB. Eu gostaria que daqui a 15 anos possamos estar, não eu, mas os próximos petianos, possa estar realmente comemorando os 30 anos do PET, né, daqui a 15 anos, novamente. E eu espero que o Pet Mata Atlântica possa, no futuro, voltar a fazer mais talhões, memórias, como esse que a gente está aqui hoje. Eu imagino o PET, como eu falei, né, tendo uma grande evolução, melhorando a cada dia mais, realizando as atividades, tendo mais recursos, que é muito importante para a gente, porque sem recursos a gente não consegue fazer nada, não consegue fazer uma viagem, que é muito importante para publicar, para a gente realizar um artigo. A universidade é um lugar onde a gente produz, né, ciência, tecnologia e de certa forma não é olhado, o governo não olha dessa forma, né? Eu acho que dá para esperar coisas boas do PET, né? Que ele alcance lugares cada vez maiores e melhores dentro da nossa temática, né? E da nossa área de trabalho, assim. Então, acho que é só esperar coisas boas. Eu imagino o PET ainda sendo uma referência para os estudantes de uma maneira geral. Cara, eu espero que o PET se torne uma referência, assim, no âmbito de trabalho na comunidade, num trabalho acadêmico, que seja, assim, as pessoas lembrem do PET como alguém que colaborou com o processo de conscientização ambiental mesmo, de fato. Eu acho que o grupo se tornando cada vez mais referência em conservação e desenvolvimento da Mata Atlântica, eu acho que isso faz com que outras pessoas, outras instituições enxerguem o grupo como uma referência mesmo. Imagino o PET muito grande, muito maior do que é hoje. Hoje eu já acho o PET, assim, um grupo importantíssimo, muito já grande mesmo. Eu imagino que o PET continue fazendo o trabalho que faz, mas em proporções ainda maiores, né? Mas bem mais fortalecido, um pouco mais forte, que desenvolva mais pesquisas, que é um dos nossos objetivos, né? Eu falo nossa porque uma vez petiano, sempre petiano. Eu imagino que o PET vai fazer muita coisa boa. Muito material técnico, e acredito também que materiais para a visibilidade da Mata do Casuzinha, para a conservação da Mata da Casuzinha. Que o PET consiga fazer todas as atividades, né, que as pessoas, né, que os integrantes daquele momento ali tiverem vontade, porque eu tenho certeza que serão ideias boas. Eu espero que se mantenha muito as duas principais palavras, que é conservação e desenvolvimento, e que nesse processo seja um processo de formação, de transformação. Eu imagino essa sala linda, maravilhosa. Imagino que vão estar pessoas muito competentes no PET, porque essa é uma marca registrada nossa. É que o PET ele continue evoluindo, ele continue dando aos estudantes a possibilidade de se aperfeiçoarem no quesito profissional, mas principalmente no quesito indivíduo. Espero que a gente sempre continue com a dinâmica do nosso grupo atual, que é uma dinâmica muito leve, que todo mundo se ajuda, que todo mundo é muito parceiro e que a gente consegue fazer as coisas de forma muito organizada junto. Porque a Escola de Atenas, a Academia de Platão, ela formava indivíduos.
E o ambiente acadêmico de hoje, muitas vezes, se preocupa em formar apenas profissionais. E, dessa forma, nós, enquanto petianos, vamos estar ali formando um ambiente que tem menos competição e mais protocooperação. Espero que continue sendo um grupo ativo, um grupo onde prevaleça o respeito entre os integrantes e continue envolvido com questões realmente que têm interesse da sociedade. Eu espero e eu praticamente tenho certeza que isso vai acontecer, porque é um PET que tem uma vocação muito definida e eu acho que tem trabalhado isso ao longo desses 15 anos e tem tudo para continuar. O PET Mata Atlântica é feito de ciclos. Gente que chega, gente que parte. Mas todos deixam algo para que outros possam continuar. 15 anos se passaram e essa história segue viva. Porque uma vez petiano, sempre petiano.